Então, muito boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês, um grande privilégio para mim, né? Porque eu digo que o que a gente tem de mais importante, né, nessa vida é o nosso tempo, né? Então, eu sou muito grata que vocês tenham tirado esse tempo para estar aqui comigo, conosco, todos nós aqui reunidos, para aprender um pouco, né? E o conhecimento, ele é muito importante porque ele empodera, né? E esse conhecimento é um conhecimento sobre as consequências das nossas atitudes, do nosso comportamento, em relação à nossa saúde capilar, né? Então, a nossa saúde está relacionada com a nossa beleza. Então, se a gente tem saúde, a gente também tem beleza. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. É uma conversa mais de conscientização. Vocês fiquem à vontade, se vocês quiserem participar, perguntar alguma coisa, sintam-se à vontade, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar. Então, por que os nossos cabelos começam a cair assim, fora do normal? Por quê fora do normal? Porque cair os cabelos é algo que é normal. Eles têm uma vida, né, um tempo de vida ali, e passando aquele tempo, eles vão cair, certo? Mas por que aumenta essa queda? Então, a gente vai descobrir alguns dos motivos que colaboram para essa queda além do normal, tá? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, a gente vai ver o que acontece dentro do nosso corpo, tá? Para que aconteça a queda de cabelo ou que os nossos cabelos fiquem brancos mais rapidamente. Então, o primeiro fator é o sono. Então, se a gente tem um sono ruim, um sono de má qualidade, vai acontecer que vai haver queda de cabelo, enfraquecimento do cabelo. Então, por que isso acontece? Porque quando a gente dorme, é o momento que o corpo tem ali de se regenerar, de se purificar, de fortalecer o organismo. Então, as células ali, elas são revigoradas durante o sono. E principalmente na madrugada, ali entre 2 e 3 horas da manhã. E se eu não tenho um sono de qualidade, não consigo dormir a noite toda, ou principalmente nessa hora eu não estou dormindo, né? Eu estou acordada com insônia, vai acontecer com o passar do tempo a queda de cabelo, o enfraquecimento do cabelo. Um outro aspecto é a bebida alcoólica, né? Então, nós, humanos, nosso combustível, o combustível das nossas células, né? Nossas células, nosso corpo é feito de uma grande percentual de água. E quando a gente coloca álcool dentro da nossa célula, nosso organismo não foi feito para isso. Então, se a gente consome bebida alcoólica e esse com constância, né, vamos dizer assim, e esse álcool entra dentro da nossa célula, a consequência é que as nossas mitocôndrias vão ser prejudicadas e o funcionamento das mitocôndrias está relacionado, um bom funcionamento, né, está relacionado também com os cabelos bonitos, né? Então, o que vai acontecer? Vai acontecer queda de cabelo. O terceiro aspecto aqui é comer mal. Então, se a gente não come comida de verdade, se a gente começa a comer comidas industrializadas, por exemplo, o que acontece? A gente não vai obter as vitaminas, os aminoácidos, as proteínas que a gente precisa para fortalecer os nossos cabelos, as nossas unhas, né? Então, vai acontecer que também haverá enfraquecimento dos fios, quebra de fio, né? Queda de cabelo. Outro aspecto é o estresse. O estresse, ele é um grande potencializador da queda de cabelo. Então, eu vou contar aqui uma história minha, né? No caso, eu passei por duas vezes que aconteceu isso comigo. Uma vez eu me mudei para um lugar assim bem distante,
no Brasil mesmo, né? No estado bem distante do meu, com a cultura totalmente diferente, alimentação totalmente diferente, clima completamente diferente. Então, eu passei um estresse muito grande com essa mudança para que me adaptar, né, a essa nova vida. E aí, o meu cabelo simplesmente começou a cair. Então, para mim, né, esse período de vida foi muito estressante. Então, só para ter uma ideia, eu não penteava o cabelo dentro de casa. Eu esperava sair na rua, levava meu pente, minha escova e penteava o cabelo na rua, porque ele caía assim de tufo. Puxava, assim, era muito cabelo que caía, né? E uma outra vez também que eu estava passando, só que agora mais recentemente, que eu passei um estresse também muito grande no trabalho, só que dessa vez não deu uma queda expressiva, mas deu uma dermatite, né? Então veio a dermatite até da cabeça até aqui no rosto todinho. Então o estresse é um grande fator para a saúde capilar. E aqui, gente, tá um estudo. Eu tirei essa matéria do site da BBC, tá? Depois, se vocês quiserem, eu posso mandar o link para vocês. Então, é uma pesquisa, certo? Que relacionou o estresse à despigmentação capilar. Então, quando a pessoa ela tem muito estresse, pode ocorrer tanto os cabelos ficarem brancos, quanto também a queda. Então, aquela história, né, que a gente, aquele ditado, né, que a gente fala assim, eu tô de cabelo branco, né? Às vezes a gente fala, essa pessoa me deixa de cabelo branco, né? Isso é verdade, gente. O estresse pode deixar a gente pode ficar de cabelos brancos com mais velocidade do que aquela pessoa que já tem consegue controlar o estresse e ter uma vida mais calma, porque estresse hoje praticamente todos nós enfrentamos, não é verdade? Muito bem. Só que aí entra uma coisa muito interessante que o nosso corpo, ele é inteligente, tá? Então, a gente viu lá, ó, que se a pessoa não dorme direito, cai cabelo. Se a pessoa não come direito, cai cabelo, né? Se a pessoa sofre muito estresse, cai cabelo. Se ela tem uma vida desregrada, com vícios, né? Fumo, álcool, produzindo muita oxidação no corpo, né? O que que acontece? Vai cair cabelo. Só que o nosso corpo, ele é inteligente. Então, se a pessoa ela não se alimenta direito, não tem vitamina suficiente dentro do organismo dela, o que que vai acontecer? A primeira coisa que a consequência vai ser nos cabelos. Porque os nossos cabelos, eles são como se fosse um enfeite do corpo. Então, assim, a gente vive sem cabelo. Então, o corpo, ele vai priorizar, ele vai entrar no modo sobrevivência, ele vai priorizar a nossa saúde, a nossa sobrevivência. Então, ele vai colocar as vitaminas onde? Nos órgãos vitais, lá no coração, no pulmão, no pâncreas, né? Então, os nossos órgãos vitais é que vão ser prioridade para o corpo. Então, ele vai tirar toda aquela alimentação, aquela vitamina que ia lá para o cabelo, ele vai utilizar para os órgãos. Então, entra em modo sobrevivência. Então, o que que é preciso? É preciso que a gente suplemente, né? Preciso que a gente coma bem, é preciso que a gente se exercite, é preciso que a gente durma bem. Então, esses aqui, ó, são os quatro pilares da nossa saúde, tá? Da nossa saúde capilar. Então, a gente precisa se alimentar. Com relação à nossa alimentação, é muito importante que a gente ingira as vitaminas. E onde estão as vitaminas, os aminoácidos? Então, é importante que a gente coma frutas, verduras, grãos. E a gente também suplemente, porque nem tudo a gente consegue. Hoje em dia, né, nosso alimento não está tão rico como era antigamente. Então, é preciso suplementar, preciso tomar ômega 3, é preciso utilizar o magnésio, né, e outras vitaminas que talvez o nosso organismo esteja precisando. Então, é preciso investigar quais são as nossas necessidades. Cada pessoa individualmente tem uma necessidade específica, tá? E fazer higiene do sono, fazer exercício físico.
Agora, um dos principais alimentos, vamos dizer assim, dos nossos cabelos é a queratina. E a queratina é o quê? É uma proteína. Então, nós precisamos verificar a quantidade de proteína que a gente está se alimentando, porque a gente pode dizer assim, mas eu como bem, mas quanto de proteína, né? Que eu estou comendo? Quanto? Então, eu preciso prestar atenção nisso, né? Porque a queratina ela é feita de aminoácidos, e os aminoácidos essenciais, eles estão dentro das proteínas. Então, nós precisamos tomar caldo de osso, né? Comer bastante proteína, ovos, carne, peixe, né? Frango. Então, a gente precisa, nós precisamos nos preocupar com isso, tá? Outra coisa que influencia na queda de cabelo são os hormônios. Eu destaquei aqui o T3, né? Que é um hormônio produzido pela tireoide. O T3. O T3, ele está diretamente relacionado com a saúde capilar, com a saúde dos fios dos cabelos, tá? A gente sabe que tem outros hormônios também, como a testosterona, que influencia para bem ou para mal na queda dos cabelos, tá? Mas como eu disse para vocês, hoje nós não vamos nos atentar a muitos detalhes, mas sim na conscientização do porquê existe a queda e de como a gente pode fazer, o que que a gente pode fazer, o que dependendo da gente para mudar essa história, tá bom? Então, é importante investigar também essa questão do hormonal, tá? Outra coisa que influencia muito é o sistema imune. Se o nosso sistema imune está jóia, também nós vamos ter uma saúde capilar legal. Então, lembra-se, saúde ela resulta em beleza. Então, se o nosso sistema imunológico não tá bom, o que que vai sofrer? Vai sofrer, os nossos cabelos vão sofrer com isso. Qualquer tipo de virose que a gente pegue, uma gripe, dengue, chikungunya, covid, logo após essas viroses, o nosso sistema imunológico ele fica abalado. Então, geralmente há uma queda de cabelo logo após. Então, precisa uma atenção maior no fortalecimento dessa imunidade. Então, nós, a Doterra tem vários protocolos para que a gente possa estar fortalecendo esse sistema imunológico e passar com mais suavidade diante dessas viroses, certo? Uma outra coisa que é muito importante é a gente se atentar à nossa saúde intestinal, porque a nossa saúde intestinal, ela está ligada ao nosso sistema imune, à nossa imunidade. Então, 70% da nossa imunidade, da nossa é, é, saúde, né, imunológica, ela vem do intestino. Então, como é que está meu intestino? Né? Então a gente precisa olhar para isso. Então nós precisamos ter uma visão, tá? Integrativa, porque quando a gente vê uma pessoa ou a gente mesmo começa a cair cabelo, começa a cair meu cabelo, aí a gente quer fazer o quê? Passar um creme, passar alguma coisa no couro cabeludo para que pare de cair. Mas a gente precisa atingir as causas, todas as causas. Nós vamos precisar passar os óleos essenciais, usar os protocolos, né? Mas também dar uma investigada de como que anda todos os nossos hábitos. Porque anos de comportamentos, por muito tempo você vem com insônia, por muito tempo seu sistema imune vem ruim, pega uma gripe, pega alguma coisa, e aí o que que vai, qual vai ser a consequência? O organismo lembra? Como eu disse, ele vai entrar em modo sobrevivência e vai abandonar os cabelos, né? É isso aí. Muito bem. Outra coisa importante é a nossa rotina de salão, né? Quem não gosta de ir pro salão de beleza, né? Quem não gosta de ficar bonita, não é mesmo? Então, é fato, todas nós, a maioria de nós, pelo menos, vai no salão de beleza. E se não vai, faz alguma coisa em casa. Então, que produto que eu uso no meu cabelo? Qual que é o shampoo que eu uso? A gente tem que se atentar para isso, tem que se preocupar, né? E quando eu vou no salão de beleza, eu vou num bom profissional, esse profissional, ele se preocupa com a higiene.
Então, assim, o pente que ele vai usar em mim, ele vai esterilizar depois para usar em outra pessoa? Como que é essa higiene? Né? Então a gente tem que preocupar com isso. Eu não posso usar uma escova de cabelo no meu cabelo e depois vai usar aquela mesma escova em todo mundo que tá ali. Não pode, a gente tem que se atentar para isso, a gente tem que procurar não só bons produtos, como também um bom profissional, um bom salão de beleza, né? Porque é fato, gente, né? Só as mais, né, agraciadas que tenha, assim, é muito difícil uma pessoa que diz assim, ah, vou sair, acordo, do jeito que eu acordo, já saio, bonita, né? Não, a gente tem que dar uma garibada, né? Então, isso daí é normal, é uma rotina, e a gente precisa se preocupar também, porque também influencia. Então, concluindo, o nosso estilo de vida, a nossa rotina, os nossos hábitos vai fazer a diferença, né, na nossa saúde capilar, se nós vamos ter queda ou não vamos ter queda de cabelo. Então, é muito importante a gente parar um pouquinho, né, e meditar. Como é que tá meu estilo de vida? É um estilo de vida saudável? Então, aí cada um de nós precisa fazer essa meditação. Mas tem solução, né? Então, antigamente, achava-se que uma pessoa poderia herdar, né, uma doença, né? A gente chamava assim, ah, essa doença é uma doença genética, a minha família toda já tem, e aí meu pai tem, meu avô tem, eu também vou ter, né? Então, se fala isso sobre diabetes e também de calvície. Só que isso mudou, gente, isso não é mais assim. Porque agora nós temos a epigenética. Então, a ciência progrediu e descobriu que agora não é assim. Então, como que é? Como que funciona isso? Né? Como que funciona a genética, o conceito da genética e o conceito da epigenética? Então a gente vê aqui, né, vários homens, né, da mesma família, vamos dizer assim, todos carecas. Então, só uma curiosidade aqui para vocês, né? Então, um homem, para saber se tem essa propensão, se é propenso a ficar calvo ou não, ele não vai olhar para a família do pai dele, mas ele precisa olhar se tem o gene da calvície na família da mãe. Interessante, né? Então, o homem, ele herda da família da mãe a calvície, né? Então, se caso acontecer que os tios dessa pessoa são calvos, então o que que ele tem que fazer segundo a epigenética? Nós vamos ver mais para frente, tá bom? Vamos entender um pouquinho, né? A genética, para poder entender a epigenética, a gente tem que falar da genética. Então, a genética, o que que é? Então é como se fosse, nós temos o nosso DNA, como se fosse um manual, e lá nesse manual está escrito tudo sobre a gente, cor do olho, né, a altura que vai ter, até mesmo características de personalidade. Está tudo ali escrito naquele caderninho que está ali no nosso DNA, tá bom? Então a genética diz isso, né? Que a gente carrega os genes, né, dos nossos antepassados, ou seja, do nosso pai, do nosso avô, né? Então, as nossas características herdamos, assim por dizer. Então, vamos ver agora a epigenética, o que ela fala. Então, a epigenética, ela mostra que nós temos um poder grande sobre os nossos genes, como esses genes funcionam. Então, não é só pelo que nós herdamos no conceito ali da genética, mas sim pela forma como que a gente vive hoje e faz todos os dias. Nossos hábitos importam. Então, é como assim, ó, nós temos um caderninho de receita. Só que nesse caderninho de receita tem aquelas receitas que a gente nunca faz. E tem aquelas que a gente faz sempre porque a gente gosta muito. Então, essas que a gente faz sempre, a gente já deixa até marcadinho ali, tá? E a gente sempre vai fazer. E aquelas outras que a gente não faz vão ficar lá esquecidas. A gente nem vai lembrar mais que existe. Então a epigenética funciona mais ou menos assim. Os nossos hábitos podem se perpetuar. Eles podem se sobressair, assim como aquelas receitas que são mais que a gente gosta mais e que faz mais sempre, e as outras que a gente não pratica fica lá esquecida. Essas outras são as características que podem ser minimizadas através da epigenética, certo? Então, é possível mudar? É possível mudar. Então, aqueles rapazes lá daquela foto que a gente viu,
que eles têm que fazer, segundo a epigenética? Qual a atitude deles? Então, se eles beberem desde novinho, começar a tomar álcool, começar a fumar, não dormir bem, comer tudo errado, a probabilidade do gene da calvície se manifestar é grande. Por quê? Porque a gente não viu que a alimentação, sono tranquilo, um bom sono, todas essas coisas não faz com que os nossos cabelos fiquem mais fortes? Fazem. Então a atitude da pessoa, quando ela tem já uma tendência a desenvolver, no caso aqui que a gente está falando, a calvície, ele precisa tomar atitudes comportamentais para que evite, para que retarde a calvície ou até mesmo evite, de acordo com o seu comportamento, né? Então, ter uma vida saudável, ter saúde internamente, também vai fazer com que a gente tenha beleza externa, né? Então, o nosso organismo está ali nutrido, ele vai poder nutrir os nossos cabelos, a nossa pele, a nossa unha. E o intestino também é importante, como eu já falei antes, ele precisa estar bem para absorver todos esses alimentos, porque se não absorver, a gente pode comer maravilhosamente bem, mas se o nosso intestino não absorver o alimento e transformar as vitaminas, né? Os aminoácidos e tudo mais para nossa corrente sanguínea também não vai adiantar, né? Muito bem. Então, é preciso mudar os hábitos. Então, está na nossa mão, nós temos o poder de mudar, certo? Então, grande parte dos problemas, grande parte, não são todos, mas grande parte dos problemas de calvície, a gente pode mudar, depende da gente, certo? Então, vai depender da gente mudar os nossos hábitos. Isso é o que diz a epigenética, que a gente mudar os hábitos, a gente consegue resultados diferentes, certo? Então, esse autocuidado. Então, quando a gente vê que nosso cabelo tá feio, nossa pele tá feia, nossa unha tá quebrada, a gente precisa parar e se observar, ver o que que tá errado dentro da gente. E aí esse cuidado vai se transformar em beleza, certo? E agora, o que que a gente tem então? Meu cabelo já tá caindo, eu vou precisar olhar para ver o que está acontecendo dentro, quais são as minhas emoções, o que que eu estou pensando, os meus pensamentos, se eu estou passando por estresse, eu vou cuidar, né, das minhas emoções. A doTERRA também tem vários protocolos para cuidar e dar um apoio às emoções. E com relação ao nosso cabelo, tá caindo. Quais alguns dos óleos, a gente tem vários óleos essenciais que ajudam nessa situação. Mas aqui a gente vai mencionar apenas alguns, tá? E o que eu acho assim que são os principais, tá? Então, o óleo de alecrim, ele atua em fortalecer o fio de cabelo e aumentar a quantidade de fios, né, para voltar aquilo que já perdeu. Ele é antibacteriano, ele vai tratar o couro cabeludo, ele é antifúngico, porque muitas pessoas desenvolvem, né, fungos no couro cabeludo, como eu, por exemplo, né? Porque eu trabalho como professora de natação, e aí o que que acontecia? 7 horas, agora eu fiz uma cirurgia, eu não estou trabalhando, mas o que que acontecia? Eu parava de dar aula 7 horas da noite, tomava meu banho, lavava minha cabeça todo dia. Chegava em casa cansada, aí eu não secava meu cabelo, dormia com o cabelo molhado. E o que que acontecia? Foi indo, foi indo, foi indo, foi desenvolvendo fungos no couro cabeludo, porque ficava sempre molhado, sempre molhado, sempre molhado. Então a gente precisa desse cuidado. E aí o óleo de alecrim, ele é um antifúngico e também antioxidante, ele vai cuidar ali da microbiota do couro cabeludo. A lavanda, ele regenera as células do couro cabeludo, ele trabalha também ali na microbiota, tá, do couro cabeludo, ele é antisséptico e também antimicrobiano. O peppermint, ele melhora a circulação, levando, então, irrigando de sangue, de alimento ali, os folículos pilosos. Ele é adstringente, ele desobstrui, né? Ele faz um papel de desobstruir ali os folículos e também ele é anti-inflamatório, certo? Então, esses três óleos essenciais, eu estou destacando para vocês como um auxílio para a gente, um apoio que a gente tem,
natural e, principalmente falando aqui do Peppermint, tem um estudo científico que mostra que ele é muito mais eficiente do que os remédios para calvície que tem no mercado. Tá? Depois eu posso passar para vocês. Se alguém quiser o estudo, pode me pedir, pode entrar no WhatsApp e me pedir que eu vou passar para vocês. Eu posso mandar esse estudo científico para vocês, tá bom? É, e aí, o que que a Doterra nos dá de apoio interno, né? Então, assim, o colágeno Beauty Power, com todas as características, as vitaminas e principalmente o verisol, ele vai fazer com que as nossas células produzam colágeno e produzam e também melhore a nossa circulação, as nossas vitaminas, porque além de tudo que está aqui, do ácido hialurônico, da coenzima Q10, do Will George, ele tem magnésio, selênio, zinco, que são essenciais para a nossa saúde capilar. Então, a gente vai, através desse produto, estar fortalecendo o nosso organismo para que porque o nosso organismo possa cuidar dos órgãos vitais e também da beleza exterior, que é, no caso, a nossa moldura, o nosso cabelo, certo? E algumas coisas, é muito importante salientar que se, no caso, eu tiver com baixa de vitamina, eu tô com pouca vitamina C, eu tô ali com pouco magnésio. Então, quando eu tomar um suplemento, como esse, por exemplo, que é o Beauty Power, o que que vai acontecer em primeiro lugar? Lembra do modo sobrevivência? O organismo ele vai pegar essas vitaminas aí tudinho para, em primeiro lugar, ele vai utilizar nos órgãos internos. Ele vai melhorar a sua saúde interna para depois melhorar a saúde capilar. Deixa eu ver quem está entrando aqui. Admitir. Muito bem. Além do Beauty Power, nós também temos o Life Shot. E eu gosto dessa frase, muito. Imagine uma dose de saúde intensa, encapsulada em um produto totalmente asséptico, sem conservantes e enriquecido com um poder antioxidante superior. Então, o Life Shot, ele é, assim, um incrível suplemento que vai também dar um grande apoio, porque ele é um antioxidante potente, né? Então, quem já está usando, está vendo, né, o que está a transformação da saúde utilizando esse produto, tá? Então, além de deixar o organismo funcionando bem, né, ele regulariza o intestino, combate os radicais livres e ele dá energia. Ele nos dá uma energia, certo? Então, é um produto assim que não tem igual. E além dos óleos essenciais que o compõem, né? Além das frutas vermelhas, também tem os óleos essenciais como o olíbano, por exemplo. Então, esses dois suplementos, se a gente tiver condições de colocar na nossa rotina diária, é assim, com relação à saúde capilar, vai ser incrível. E eu volto a salientar, é muito importante a gente cuidar do nosso intestino, certo? E agora, eu falei de alguns óleos, mas eu não passei protocolo nenhum, na verdade, eu não dei nenhuma receitinha. Mas eu explico, né? Por que que eu não passei nenhuma receitinha. Porque na próxima segunda-feira, o grupo Simplesmente Natural vai começar novamente um outro ciclo da terapia capilar, e haverá então será um programa de 21 dias, onde a Elaine Bordulis, nossa terapeuta capilar maravilhosa, eu não sei se ela está aqui na sala. Alguém me diz aí, por favor, se a Elaine está aqui na sala. É, ela vai Ah, não, começar. Oi? não está. Ah, não está, então eu vou falar um pouquinho
desse projeto que já está na terceira edição. E, e nesse programa de 21 dias, haverá então todo um passo a passo de cuidado capilar, com aulas, com instrução de como a gente vai aplicar os óleos essenciais, de acordo com a necessidade de cada um, para uma saúde capilar superior, para que a gente acabe de vez com os problemas de caspa, alopecia, dermatite, fungos, certo? Então, a partir de segunda-feira, vai iniciar, vocês fiquem atentos ao grupo, onde a nossa maravilhosa terapeuta capilar, Elaine Bordulis, vai então começar esse incrível projeto. Eu já participei dos dois anteriores e vou continuar participando nesse que vai começar agora segunda-feira. Então, todos vocês estão convidados. Se vocês não estiverem lá no grupo, tá, da terapia capilar, vocês falem comigo, podem falar com a sua consultora de bem-estar, que a gente vai enviar, tá bom? O link do grupo para que vocês estejam nesse projeto e alcance, então, essa saúde capilar tão desejada. Então, gente, é o seguinte: nós temos, em primeiro lugar, que ter consciência, tá, do que causa e do que pode prejudicar a nossa saúde capilar, como a gente viu aqui. A gente também tem o apoio dos óleos essenciais, que vão nos ajudar nesse momento, né? Que nós já estamos com algum problema, e também a suplementação. Então, todos esses passos serão abordados, neste programa de 21 dias, certo? Então, era isso que eu queria passar para vocês que é muito importante a gente ter consciência de que se a gente não tem uma saúde capilar boa, isso significa que o nosso organismo também não está saudável e vice-versa. Se meus cabelos estão bonitos, estão fortes, não estão caindo, a nossa saúde física está boa e a gente precisa permanecer nisso, certo? E agora eu queria abrir aqui para vocês, para quem quiser fazer alguma pergunta. Tá? Tá, eu tô à disposição de vocês. E se eu não souber responder, depois a Elaine responde. Tá bom? E é isso. Alguém tem alguma pergunta? Acho que a Ivone tem uma pergunta. Tem, Ivone? Foi excelente, muito bom, muito boa a sua explicação, né, mostrando o que causa essa queda aí, como reverter, inclusive, né, por meio da alimentação, suplementação. E agora o de bom é os óleos essenciais, né? Inclusive o cedro que está na promoção pode fazer parte do protocolo para a saúde capilar, né? Está no preço muito bom. O Adaptive para Exatamente. reduzir o estresse, né? Tem promoção boa aí. Gente, o Adaptive para o estresse, assim, ele é incrível. Eu usei o Adaptive num momento bem difícil da minha vida. E foi o único óleo que me segurou, o Adaptive. E ele tá com um preço incrível, né? É R$ 60, se não me engano, tá por R$ 60, né? Para membros. Então não percam essa incrível oportunidade. Por quê? Porque as nossas emoções, elas influenciam grandemente na queda capilar. Então, assim, tem até um caso, não só na queda, como deixar o cabelo branco, né? Como eu já mencionei. Tem o caso de um rapaz que ele ficou náufrago, né? Ele se perdeu ali no meio do mar, ele ficou lá no barco, né? E ele ficou um dia perdido, depois encontraram ele. E o cabelo dele, que era pretinho, ficou branco. Não ficou totalmente branco, mas ficou. Ele começou a branquear em 24 horas de extremo medo que ele passou. Então, o estresse que ele passou de medo de morrer, de um peixe, um bicho, né? Atacar ele, ou que um tubarão, alguma coisa assim. Ele passou um estresse tão grande, que o cabelo dele começou a ficar branco.
de um dia para o outro. Então, pode falar. Quem que deve falar? Então, aí o que que acontece? E a Doterra, ela tem produtos, tem óleos essenciais mix como o Adaptive, que nos ajudam nessa condição de extremo estresse. O Adaptive é para aquele estresse brabo mesmo, né? E eu tive o prazer, eu sempre tive a vontade de usar as cápsulas também da Adaptive. E é fantástico, gente. Quem puder utilizar, tá no Bogo Box, tá? Então, eu sempre desejei e agora podem usar, que é fantástico. Não só para o estresse, mas como para o sono, para melhorar o sono. Então, o que está acontecendo comigo? Tá? Eu tô conseguindo dormir porque eu estava acordando muito à noite. Eu acordava e depois não conseguia dormir mais. Então, o que que acontece? Às vezes eu até dou uma acordadinha agora e já viro e continuo dormindo. Então, o Adaptive para mim em cápsula está sendo assim fantástico. É incrível mesmo. Sem falar no laranja selvagem, né? R$ 40 o de laranja e ele é um ansiolítico muito bom. Inclusive, ele é um óleo usado para quem sofre de depressão, né? E relaxa também passando na sola do pé à noite, antes de dormir mesmo. Se você inalar, vai te ajudar a ficar mais esperto, mais focado. É um óleo que também está no preço muito bom, além de ser um anticancerígeno poderosíssimo também, né? E pode ser usado das três formas, né? De inalar, ingerir, né? E tópico, muito bom também o laranja selvagem. É um óleo formidável. Eu já Além de usei. poder botar umas gotinhas no bolo também para saborizar na água, né? É bem Eu gosto versátil. do café, gosto de tomar o Wild Origin no café e na água. Ah, eu já utilizei o eucalipto, que também está na promoção, né? Eu já utilizei o eucalipto com o Wild Origin no difusor. Gente, dá uma tranquilidade, acalma muito, 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 muito. E quando você tem, principalmente criança, né, com estado gripal, o Wild Orange só no difusor já é muito bom. E se você colocar algumas gotinhas de eucalipto ali, então é fantástico. O Wild Orange no difusor com eucalipto é muito, muito, muito poderoso nos estados gripais, principalmente em criança pequena. É, Lucina Venâncio, pode falar, Lucina. Eu peguei agora, quase no finzinho, né? E essa palestra de cabelo me interessa muito e a Lucineide sabe disso, né? E eu peguei agora que ela passou o link, eu abri agora o celular, falei, ela falou, ainda tá rolando, dá um tempinho. Aí eu queria saber de você, porque a Lucineide já até me passou o protocolo, né? Que eu tô fazendo pro cabelo, para as falhas do cabelo. E ela, de shampoo, dos óleos essenciais, de colocar dentro do shampoo, de massagear, enfim, ela me passou, que a Ilane passou esse protocolo para ela. Só que o meu lavanda acabou. Aí eu queria saber, tem todos os outros do protocolo. O que que eu poderia, já que a Lucineide está aí também ouvindo, o que que eu poderia, que eu ia até ligar para ela mais tarde, mas já que ela está ao vivo, é o que eu poderia colocar no lugar do lavanda. Eu ia fazer essa pergunta lá hoje. Ô, Lucina, é o seguinte, né? A terapeuta capilar, né, é a Elaine Bordulis, né? Então é ela que vai poder te responder com propriedade essa questão. Segunda-feira vai começar então o programa de 21 dias, o desafio. E aí você vai poder, né, ter a resposta. Ou, Alucine, a gente também pode passar a sua questão para a Elaine e responder no particular para você, tá bom? Com certeza vai ter alguma coisa aí para substituir. Fica tranquila. Ah, tá bom. Então, por hora eu não faço shampoo, é isso? Exatamente. Aguarda um pouquinho que a gente vai trazer essa resposta para você no particular.
Tá porque bom. a nossa terapeuta, né, é Elaine Bordulis. Eu entendi. Tá bom, então. Então eu vou usar os demais que eu já fiz, os protocolos que a Lu me passou, e vou aguardar só a resposta dela para saber se eu vou ter que pegar outro lavanda ou se o que eu tenho aqui dá para me substituir até eu ir dia 16 na reunião para comprar os óleos, enfim. Vou aguardar, tá bom? Tá Obrigada. ótimo, tá ótimo. Eu que agradeço. Foi um prazer, então, falar com todo mundo. Alguém tem mais alguma dúvida, né, que eu possa responder, se eu puder responder? Senão a gente passa para a Elaine também. Se não, a gente já vai encerrar por aqui e eu agradeço muito, 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 tá? Essa oportunidade de estar aqui com vocês. É um privilégio, realmente. Tá bom, gente? Muito, muito obrigada mesmo. E uma boa noite para vocês, viu? E, e preparem-se para segunda-feira estar aí a postos, tá? No desafio capilar de 21 dias com Elaine Bordulis. Sharon, Ah, deixa eu te falar, diga, você diga. arrasou. Amei a parte da androgenética, porque eu tô cansada das pessoas falarem assim, não, agora eu vou ficar careca porque o dermatologista, o médico, não sei quem falou que é androgenético, não tem como mexer. E a gente sabe que os óleos essenciais mexem, né, com a epigenética. Então, parabéns por esse detalhe importantíssimo, né, para trazer para a gente. E estamos lá, terceira vez no desafio capilar, eu também estou junto. Dessa vez eu vou fazer melhor do que a da última vez. Vai dar boa. Obrigada, obrigada, Jane. E quem chegou na sala, maravilhosa, linda, terapeuta capilar, profissional, Já vai dar, profissional de já vai dar a conhecimento. resposta para quem? A Para Lucina, Lucina. exatamente. Olha que privilégio, né? A terapeuta capilar, nossa mestre aí, nossa diamante da terra, nossa líder, chegou agora para. Então, Elaine, é um prazer que você entrou agora. Então, fala para gente um pouco desse desafio 3.0 já, o terceiro desafio capilar, que nós estamos aqui ansiosos para chegar segunda-feira e começar o tratamento capilar para ficar com os cabelos ali e o couro cabeludo super saudável e lindas, né? Claro. É isso aí. Gente, boa noite. Obrigada por vocês estarem aí, né, na frente aí, junto com nós, com o desafio 21 dias, né? Então, eu vou estar ali para poder apoiar vocês e ajudar nessa jornada aí da nosso couro cabeludo que precisa ser tratado, né? Às vezes ele precisa ser cuidado. A saúde nossa, ela também é revelada através do couro cabeludo. Então, e é isso que a gente vai trazer para vocês dentro do desafio de 21 dias. Além de controlar, né, a queda capilar, vocês vão ter também um pouco de conhecimento sobre o fio de cabelo, sobre a questão da nutrição dentro da alopecia, por que é importante vocês estarem bem nutridas, né, para o controle da alopecia, tá? Então, nós vamos estar aí trazendo algumas novidades, algumas massagens diferenciadas também para vocês. Já deixei a receitinha lá para vocês poderem estar já se preparando, né, para que a gente possa entrar com tudo aí na semana dos 21 dias aí de terapia capilar, tá? Tá fechado o teu áudio, Sharon. É emoção, né? Emoção é isso mesmo. É, A Lucina, a Lucina fez uma pergunta. Eu disse que essa pergunta seria direcionada a você, porque você que era terapeuta, que é terapeuta capilar. E, Lucina, fica à vontade. Pode fazer a pergunta para a Elaine novamente? Ah, tá. Obrigada. Deixa eu falar, Elaine, é porque eu estou fazendo. Eu comprei já todos os itens, né? Que foi sugerido para me fazer o protocolo dos olhos, os vidros que eu estava com dificuldade também de achar, porque estava achando só pela internet. Aí a Simone, né? Me deu um contato aí
de São João, que tem todos os vidros que a gente procura, dos shampoos, enfim. Só que eu fiz outros protocolos com os olhos, com as coisas também, ansiedade, essas coisas todas, e o meu lavanda acabou, para botar no último protocolo, que é o do shampoo. Aí eu queria saber com que óleo eu posso substituir esse lavanda, entendeu? Entendi, entendi. Olha, o lavanda, ele tem, geralmente ele tem um composto principal dele é o linalol, né? Então, nós colocamos geralmente, Lucina, o lavanda para ele modular o alecrim, tá? Então, seria bem interessante assim, que mesmo que você não adquira, não tenha ele já de imediato, mas que você adquira ele, tá? Para a gente não substituir ele, na realidade. É, Entendi. Não, nos outros itens do protocolo, eu já adicionei o lavanda. O meu lavanda, ele acabou. Eu só ficou faltando adicionar no shampoo, entendeu? Porque o vidro eu consegui, como ah, eu te tá, falei, consegui aí em São João numa loja, porque eu comprei tá, vidros, mas a internet ela só vende de 10. Então eu tá. falei, eu não vou comprar todos os vidros 10, entendeu? Aí Entendi. só o shampoo que está faltando lavanda, os outros está com lavanda, os outros protocolos. Os outros protocolos. Tá. Então, assim, ó, Entendi. você não tem Hum. pressão alta, né? Eu É. tenho hipertensão mais controlada, né? Que eu tomo medicamento, mas não é assim, pressão autona, não. Ela é controlada, minha hipertensão. Entendi. Tá. Então depois você me chama no privado, que daí a gente vai conversar um pouquinho, tá? Ah, tá bom, Aí seria melhor, tá bom? tá Para a bom, gente poder conversar e bater um papinho mais de perto daí. tá Tá bom. bom? Isso Mas seria assim, quando você gente. poderia? Oi? Quando pode ser? Pode ser amanhã pela manhã, tá, Lucina? Ah, tá bom, Tá bom? Você pode me tá chamar bom. amanhã, a partir das 9 horas da manhã, já vou estar disponível. Tá bom, é porque agora você falou da pressão alta, eu falei, será que eu estou usando algum pode aumentar a pressão? Não, é que o alecrim, ele tem o alecrim e o peppermint junto, porque é o que vai no shampoo nosso, eles podem dar essa alteração de pressão, tá? Então, assim, o peppermint, ele tem, por causa do mentol, o alecrim também tem um pouco de mentol, então elas podem provocar alteração de pressão. Não é para todas as pessoas, mas às vezes pode acontecer. Então, assim, nós entramos, geralmente eu entro com a lavanda junto, para nós não termos nenhum problema com alteração de pressão, porque o lavanda ele consegue modular o mentol que está contido dentro do peppermint, assim como está contido também dentro do alecrim, Entendi. tá? Tá bom, Então, então amanhã a então gente se assim, fala. isso, amanhã a gente se fala, daí a gente conversa um pouquinho mais de perto e vê o que que nós vamos fazer ali no teu caso, tá? Tá bom, obrigada, Elaine. Um Nada, Lucina. beijo. Gente, é um prazer estar aqui com vocês mesmo, né? Obrigado por vocês todos poderem fazer parte aí. Tem várias pessoas que elas estão se achegando cada vez mais, né, dentro ali do desafio, porque é um cuidado que realmente nós devemos ter, né? Então, assim, e esse cuidado a gente quer ter desde o início ali da montagem do protocolo, tá? Então, se vocês, assim, já estiverem com as coisas tudo em ordem, e como no caso da Lucina ali, a Helene faltou um ou outro, eu vou pedir para não substituir, tá? Não substituam sem vir falar comigo, tá? Porque mesmo que nós tenhamos alguns óleos essenciais que eles podem realmente fazer a substituição, mas os compostos, eles são diferentes, tá? De todos os óleos essenciais, eles são diferentes os compostos. Então, é imprescindível que a gente possa seguir ali as receitinhas corretas para que a gente possa ter os resultados também corretos, tá bom? Muito bem. Muito obrigada, Elaine, por você dar essa. Tava faltando aqui, tava te esperando para você dar Ah, tá certo. essa explicação do que a gente vai encontrar. Gente, não percam, tá? Todos que estão aqui estão intimados, Ivone, estão intimados a participar do desafio, tá? Porque assim, gente, esse conhecimento que vai ser colocado nesse desafio vocês não vão encontrar em lugar nenhum, tá?
eu já vou falar para vocês, não vão encontrar. É algo único e talvez seja o último, tá? Assim, gratuito, né, Elaine? Talvez seja até o último, porque o conhecimento que a Elaine está disponibilizando nesse grupo, para que a gente possa cuidar dos nossos cabelos e também passar para clientes, né? Cuidar das pessoas, olhar, ter um olhar integrativo, não só é, tópico, né? Não só com o uso de óleos essenciais tópicos, mas também do cuidado interno com as vitaminas, com os suplementos, que também são super importantes. Então, todo esse conhecimento que Elaine está disponibilizando de forma gratuita é de valor inestimável. Então, não percam esse desafio, porque a gente não sabe se mais para frente vai se repetir. Então, aproveitem agora. Cuidem do seu cabelo agora, cuidem da sua saúde agora, tá? É algo, gente, é algo assim único mesmo que a Elaine está fazendo pela gente para que a gente possa ter essa saúde capilar e a saúde física também, tá bom? Eu quero agradecer a presença de todos, muito obrigado, tá? A live ficou gravada. E a Elaine, depois, né, Elaine, talvez você disponibilize, né, no grupo Simplesmente Natural lá no YouTube, no canal do Simplesmente Natural no YouTube. Então, tá bom. Uma boa noite para vocês. Tchau, tchau. E até a próxima. A Lulu Só uma levantou a pergunta, mão. Pode falar, Lucineide. Ah, desculpa, Lulu, perdão. Pode falar, Lulu. Muito sem obrigada. problema. No caso, a gente pode disponibilizar esse link não só para quem está com queda capilar, mas ou só para quem tem queda capilar, ou para quem pode prevenir aí essa queda, apenas para ter uma saúde do couro cabeludo aí, prevenir essa queda. Pode ser? Com certeza, com certeza. Então, a prevenção, na verdade, é a melhor situação que existe, né? Se a gente prevenir, porque o que acontece, como a gente viu, nosso comportamento, ele pode, né, caminhar para uma queda capilar, dependendo do nosso comportamento, do nosso estilo de vida, né? E também o uso dos óleos essenciais para fortalecer e dos suplementos para que isso nunca chegue a acontecer. Então, é muito mais fácil a prevenção do que a reparação. É possível. É possível, como a gente já tem no grupo, né? Várias provas sociais que realmente os óleos essenciais funcionam, o tratamento funciona, né? Então, a gente já sabe que funciona, mas se você puder prevenir um problema, aí é melhor ainda. Ok. Com certeza. O Cineide pode disponibilizar, inclusive para as pessoas que têm caspa, seborreia, psoríase, né? Pessoas que estão com problemas até emocionais, que está sofrendo de queda capilar, pode trazer para o grupo para a gente poder apoiar e ajudar ali, né? Dar esse apoio, né? Para que a pessoa possa ali ter uma qualidade de vida melhor. Ok, obrigada. Exatamente. O conhecimento empodera, né? E agora sim, então, vamos nos despedir, né? Que alguém pode tirar um print aí, fazendo um favor? Já tirei vários. Ah, Peraí. então tá bom. Então depois você disponibiliza lá no grupo, tá bom? Um abraço, um grande beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Muito obrigada. Tchau.